Meus amigos, tá difícil deixar de abordar algumas coisas que acontecem no país pela, pelo absurdo que as envolve. Vou me reportar novamente a umas considerações que eu recentemente fiz num vídeo, num artigo, que é assim, a força dos ditados que são consagrados ao longo da formação de uma coletividade. Todo ditado ele encerra de alguma forma uma, uma mensagem que a história daquela coletividade acabou por consagrar. E recentemente na nossa sociedade nós estamos vivendo uma realidade em que um desses ditados, ou um conjunto desses ditados que encerram uma mensagem específica, está sendo desrespeitado, está sendo esquecido. A gente costuma dizer que quem se afoba come cru, que em boca fechada não entra mosca, que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro, que eu sou senhor de tudo que penso, mas escravo de tudo que falo. E reuni mais um que diz que quem diz o que quer, quem fala o que quer, vai acabar ouvindo o que não quer. Esses 5 ditados, de alguma forma, expressam uma mesma verdade. É preciso prudência, equilíbrio, serenidade quando se diz alguma coisa em público. Em ambiente fechado, íntimo, privado, de repente até eu posso me permitir uma leviandade de fazer algum tipo de consideração que em público não faz muito sentido. E se a gente parar para pensar nessa verdade, quer dizer, que se deve ter juízo, bom senso ao se fazer determinadas afirmações em público, a gente tende a chegar a algumas considerações que eu gostaria de dividir. Naturalmente, aquelas pessoas que, como se diz popularmente, não têm papas na língua, que são rudemente francas, né? Eu falo o que eu penso mesmo, eu não tenho conversa comigo, não tem não, eu falo mesmo. Essas pessoas poderiam talvez ser visualizadas como ou muito jovens, não viveram ainda suficientemente para que a vida lhes ensinasse a necessidade de serem prudentes, né? De respeitarem esses ditados, essas máximas consagradas na sociedade, ou são pessoas que, por circunstância da vida, têm menos trato social. Não necessariamente são responsáveis por isso. Ninguém, como eu sempre que posso exploro, ninguém escolhe a família em que vai nascer, o ambiente em que vai nascer e vai crescer, vai ser criado, vai construir suas referências. Então, eu diria que é mais provável que, e não vai nisso nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de... Pessoas mais jovens tendem a se afobar e comer cru, né? Deixar entrar mosca, né? Mais do que pessoas de mais idade. À medida que a vida vai passando e que se experimenta uma série de circunstâncias,
a vida ensina que é preciso que se tenha um certo cuidado quando se faz determinado tipo de afirmação em público. Então, pessoas mais jovens e pessoas com menos trato social, tiveram menos oportunidade de interagir de uma forma mais civilizada, mais cidadã, com os ambientes nos quais está inserido, correm o risco, vamos colocar nesse termo, são mais suscetíveis de desrespeitarem essas regras da sociedade e acabam falando o que talvez não devessem e ouvindo o que não queriam, né? E essas circunstâncias, elas acabam às vezes gerando conflitos desagradáveis, né? Até conflitos físicos, né? Alguém ofende o outro que não gosta, retruca, e isso acaba desandando num conflito físico. Muito, às vezes, dependente da carga atávica animal que todos nós trazemos ainda. Os espíritos se exaltam e acabam perdendo a serenidade, o controle, e isso desanda às vezes de uma forma desagradável. De outro lado, pessoas que tiveram a felicidade de nascer em ambientes que lhes propiciaram uma oportunidade de interação, de formação social, de educação, de trato social de melhor qualidade e que têm mais idade, tendem a incorrer menos nesse erro, né? A vida lhes ensina a terem mais prudência, mais cuidado nas colocações que fazem. Mesmo quando se deseja fazer algum tipo de afirmação mais contundente, que pode gerar melindres, sempre é possível se fazer essas colocações com serenidade, com tranquilidade, escolhendo as palavras de maneira que não se constitua em grosseria, em agressão. E aí cabe a pergunta, mas e se eu já tenho bastante idade, já sou considerado um idoso, se eu tive, a vida me propiciou, não é mérito meu, mas se eu tive, a vida me deu essa oportunidade de ter mais trato social, de ter capacidade de usar um linguajar mais seleto, e mesmo assim eu me afogo e como cru, eu permito que moscas entrem na minha boca, né? Perco a serenidade, faço afirmações grosseiras, agressivas, ofensivas. Por que isso acontece, né? Eu, em tese, integro o universo de pessoas que teriam menos chance de agir dessa forma. E aí a gente fica pensando e acaba se permitindo algumas reflexões, algumas considerações. Será que, apesar da idade, essa pessoa ainda tem comportamento imaturo? Isso pode acontecer. Eu tenho vivência, tive oportunidade de escoimar o meu vocabulário, as minhas manifestações, mas a despeito disso, não sou dado a medir as palavras, nem as consequências do que eu fale, e acabo fazendo considerações grosseiras, agressivas, impensadas, irrefletidas, né? Será que
Ou será que, a despeito da experiência de vida, eu, eu não construí no meu comportamento trato social adequado, suficiente, educado para fazer as minhas considerações de forma mais cavalheira? Então aí caberia a gente, deixa a seu critério. Você que está me dando a alegria, a satisfação de estar ouvindo a minha postagem, que será como é que se justificaria, né? Pessoas que ocupam espaços na sociedade e que até por isso se espera deles mais serenidade, mais consciência das repercussões que acabam por se dar às suas manifestações públicas. O que será que leva um indivíduo desse a fazer observações, considerações, manifestações grosseiras, agressivas, né? Incompatíveis com o ocupante dos cargos que ele ocupa, né? E aí fica, será que é proposital? Será que é proposital? Não, eu sou idoso, vivido, experiente, eu tenho trato social porque a vida me oportunizou isso, mas eu estou querendo ser agressivo. Mas as suas observações estarão sendo feitas numa área que não tem nada a ver com o cargo que ocupa. Não lhe compete fazer considerações a respeito de determinados assuntos. A sociedade o sustenta. Vamos colocar isso, eu faço questão sempre. A sociedade o sustenta para o exercício de determinadas funções. Não, ninguém está interessado nas suas opiniões a respeito de outros assuntos. Ninguém está querendo saber o que o senhor pensa disso, daquilo, daquilo outro. Mas, a despeito disso, são feitas considerações por esse hipotético indivíduo a que estamos nos reportando, né? E convidando o prezado amigo que nos brinda com a sua presença a refletir. A nossa sociedade está cheia de indivíduos que têm esse tipo de comportamento, que sabem que a mídia tendenciosa, a busca de conflitos e escândalos que gerem matérias, anúncios, propaganda, e que sirvam de alguma forma, né, ao atendimento de interesses de determinados segmentos da coletividade. Mas, a despeito de tudo isso, e não me cabendo fazer avaliações da vida da sociedade em segmentos, em áreas para as quais eu não sou sustentado, mesmo assim eu vou fazer algumas considerações, né? Temos tido, será imaturidade, infantilidade, vontade, necessidade de ocupar espaço na mídia, de ser lembrado, de ser visto? Ou será intencional? Eu estou
interessado em causar desajustes, causar desconforto. Deixo a sua reflexão, prezado amigo que nos visita, que nos tem honrado com as suas visitas. Vamos ver se essas pessoas aprendem, porque dizem o que querem, estarão ouvindo o que não desejam, com certeza. Uma boa tarde.